Resenha do Rio. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. São 10 horas e 12 minutos. A gente recebe hoje na coluna Resenhas do Rio o empresário Luiz Calainho, 48 anos. 48 anos? Não, exato, adoraria. Bom dia a todos aqui na Band News. Bom dia, Schneider. Você tá bem demais, Calainho, mas 48 anos... 48 anos você deu uma forçada, Schneider, não. Mas tô bem, eu tô muito feliz com a minha idade. Até ouvimos aqui Tempos Modernos, regravada, enfim, por Fernando e Tony. Vou te contar um pouquinho sobre isso, com produção do nosso DJ Memê. Mas 53, Schneider, mas tá bem demais. Veio pro Rio de Janeiro quando, Calainho? Você diz o quê? Você. Eu vi... Na verdade é o seguinte, eu nasci fora do país por acaso, né? Meu pai era comandante de uma companhia aérea saudosa, Paner do Brasil. Caramba! E aí, enfim, no golpe de 64, a companhia teve as linhas caçadas, ele foi voar na Suíça. Então eu fui morar. Na verdade, fui nascer, porque minha mãe já estava grávida. Nasci na Suíça, nasci em Zurique, na Suíça. Isso em 1966, portanto, 53 anos. Que acabei, Schneider, ouvintes aqui da Band News, de completar agora dia 20 de junho. Parabéns. Geminiano. Gêmeos com ascendente em gêmeos, enfim. E veio quando pro Rio? E vim pro Rio em 1969. Então, no fundo sou carioca, né, Schneider? Carioca. A verdade é que eu sou um carioca, nasci por acaso fora do Brasil, mas sou um carioca nato e apaixonado. Apaixonado, daqui não saio, daqui ninguém me tira, desculpe o clichê, não saio do Rio de Janeiro e sigo acreditando na nossa cidade maravilhosa. A gente vai falar um pouco sobre isso, do quanto que você acredita na cidade, empreende aqui. Mas antes, explica para o nosso ouvinte por que esse sobe som, por que Tempos Modernos, o que você fez nesses últimos dias aí que você está apresentando e trazendo para o nosso Rio de Janeiro, para o cenário nacional. Que bom que você me pergunta, Schneider. Na verdade é o seguinte, né, como eu disse, né, acabei de completar 53 e já rompi a barreira, né, dos 50 já há 3 anos. E ao mesmo tempo tenho visto amigos, pessoas do meio, etc., jornalistas, que as pessoas de 50 anos, 52, 53, 57, têm uma imensa vitalidade, muitas delas, inclusive, se permitindo mudar de profissão, se permitindo encontrar novos caminhos, se permitindo outras direções na própria vida. Eu mesmo acabei de ter um filho, né? Meu pequeno João, que eu tanto amo, que vai completar agora em agosto de 2 anos, tive João com 52 anos, né? Então, eu resolvi, né, com os meus sócios da minha gravadora, que é a Musiqueria, Flávio Pinheiro, Afonso Carvalho, Marcelo Megali, enfim, nós 4 resolvemos fazer um grande manifesto, né, em prol dos 50 anos, de quem tem 50 anos, que no final do dia, como eu disse aqui, é um período de muita vitalidade, de muita força. E aí convidamos Fernandinha Abreu, que já rompeu, e ela fala isso com o maior orgulho, não tô aqui comentando isso, que sei que Fernanda diz isso com muito orgulho, que já rompeu também a barreira dos 50 anos. Convidamos o nosso Tony Garrido, que também já rompeu a barreira dos 50 anos, e o nosso DJ Memê, que é o grande produtor, o artista também ali por trás da produção, e regravamos esse hit espetacular, esse poder que é Tempos Modernos, que no final do dia é uma grande ode à permissão, né? Tanto que num dos trechos da canção, vamos nos permitir. Então nós da Musiqueria decidimos, e que bom que aqui na Band News a gente fala sobre isso, nós decidimos construir esse grande manifesto em prol daqueles que romperam a barreira dos 50 anos, porque com 50 anos eu posso dizer a você, ouvinte da Band News aqui, enfim, Schneider, Thaís, posso dizer a todos que estão me ouvindo, 50 anos, a vida está só começando e a gente tem tudo, mas tudo para fazer o que a gente desejar, porque não falta energia para isso aos 50 anos. Ô, Calainho, você falou do João, só aqui um parênteses, né? Um beijo no João, minha esposa ficou apaixonada pelo Joãozinho, não foi combinado, eu não sabia. A esposa do Calainho, qual o nome da sua esposa? É a Larissa. A Larissa contratou a minha esposa com a sócia dela, Letícia, Patrícia Letícia, para fazerem a festa do Joãozinho. Mentira, Schneider, é a tua esposa?
E aí ela foi lá fazer, enfim, ficou encantada com a sua esposa, com a Larissa, com o João. Que Já alegria. fez a primeira, vai fazer agora. Vai fazer agora a próxima. segunda dos 2 anos, E aí, você vê como não foi combinado, porque ela aí nem sabia. E aí ficou encantado, falou que ele é um fofo maravilhoso, que a Larissa é maravilhosa também. Muito obrigado, grande beijo pra sua esposa, Schneider, que aliás é competentíssima, você que tá nos ouvindo, olha, festa, vou aproveitar, até porque é verdade, festa de crianças, realmente elas duas, na verdade, são muito competentes. Pô, que bom, um grande beijo pra ela, Schneider. Boa coincidência. Calainho, deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei muito curioso. Outro dia, a Viviane Grossman, que trabalha com a gente aqui, gerente de projetos da Band aqui no Rio de Janeiro, estava me contando do seu envolvimento com o renascimento, a reabertura do teatro, agora Teatro Prudential, mas o antigo Teatro Manchete, no prédio, na sala agora Adolfo Bloch, ali na região da Glória, perto do antigo Hotel Glória, que infelizmente... tinha um teatro, inclusive. Que tinha um teatro e que infelizmente ainda não reabriu, né? Ainda não caminhou como um projeto revitalizado para o nosso Rio de Janeiro, mas eu queria que você contasse, você empreendeu ali, como é que é, o que está se apresentando, para que se propõe o Teatro Prudential, para quem quiser conhecer também. Que bom, Schneider. Você sabe que eu sou um operário da arte, da cultura, enfim, da música. E obviamente sempre foi um viés na minha trajetória empresarial, se há uma oportunidade, tentar recuperar espaços, tanto assim que fui, não sei se você sabe disso, mas fui um dos acionistas lá atrás quando o Casagrande foi reaberto como Oi Casagrande, né? Verdade, eu lembro. Na época eu era um acionista do negócio, depois vendemos a nossa participação, mas tenho assim a honra de dizer que o Oi Casagrande renasce também em parte por minha contribuição, junto com, claro, outros sócios. Na sequência, isso já tem 3 anos, relançamos o Cine Palácio, porém transformado num teatro, que foi o Teatro Riachuelo, que está lá no passeio. Lindo. Modéstia à parte, um equipamento de 1890, ele é anterior ao Teatro Municipal, à Biblioteca Nacional. É um teatro lindo, todo reformulado, ele era um cinema, na verdade, um antigo cinema, Cine Palácio, e que transformamos então, graças às lojas de Riachuelo, nosso queridíssimo Flávio Rocha, enfim, transformamos no Teatro Riachuelo. Estamos lá felizes com o teatro no centro da cidade ali, com bastante luz, muitos conteúdos, peças musicais, shows, etc. E agora, mais recentemente, né, essa oportunidade que nós acabamos buscando de relançar o antigo Teatro Manchete, lançado inclusive em 1973, né, um espaço cujo arquiteto é ninguém menos que Niemeyer, né, Oscar Niemeyer, paisagismo de Burle Marx, mas um teatro que estava fechado há tempos, né? Há quase uma década um teatro fechado, e aí fomos ao mercado, quer dizer, entendemos que era possível relançá-lo, mas é importante mencionar, e por isso eu sempre digo isso, você infelizmente no Brasil não consegue relançar um equipamento artístico, cultural, se você não tem um patrocinador que viabilize isso. Então, fizemos um grande roadshow, e a Prudential, né, que é uma seguradora, se você me permite aqui, Schneider, claro, dando essa luz a essa empresa que olha pela arte, olha pela cultura, a Prudential, então, embarcou conosco nesse desafio, então relançamos, e acabamos, na verdade, de relançar, isso tem aproximadamente um mês, o agora, então, Teatro Prudential, porém celebrando Adolfo Bloch. A gente manteve, claro, é uma homenagem que fazemos, o nome da sala como Sala Adolfo Bloch. Então, ele acabou de ser relançado como um espaço, Schneider e Thaís e todos os ouvintes aqui da Band News, como um espaço de arte, cultura e entretenimento. É claro que a dramaturgia, né, o teatro é um viés central, mas também shows, eventos corporativos, workshops, etc., literatura, arte, vai ser um ambiente, né, já começa a se configurar como um ambiente de arte e cultura, ali no lugar que estava carente, né, Schneider? Porque é isso, Teatro Glória fechou, aquela região estava ali. Você revitaliza a área também, né? Num certo sentido, o equipamento cultural, né, dessa envergadura, desse porte, tem essa força, né, no fundo, tem essa força. E tá indo muito bem, né? Acabou de sair de cartaz uma peça que foi Panorâmica Insana, Pi, na verdade, é uma peça belíssima, enfim, com Cláudia Abreu, Leandra Leal, enfim, grande elenco, são 4, na verdade, atores e atrizes, mas foi um mega sucesso, e agora a gente está seguindo aí com outros conteúdos. Já tem, desculpa, Thaís, a Agatha estava dando uma olhada no site, o que vem aí no teatro, só como programação? O Chorinho de Armandinho, no dia 11 de julho, com o Moraes Moreira, Dudu Oliveira, Lanlan, tem também Malala, a menina que iria para a escola, a gente falou bastante, inclusive, dessa peça. Que é linda. Entra em cartaz
cartaz já em julho e outras programações aí também para agosto. Thaís, desculpa. Eu queria falar justamente sobre esse potencial de revitalizar alguns cenários do Rio e trazer também revitalização de alguns tipos de espetáculo, porque o Rio foi um cenário muito efervescente na década de 50, de 40 dos musicais. E aí a gente entrou num período de pausa, né, desse tipo de espetáculo e eles falavam, não, mas não há espaço para isso. Você investiu, olhou lá para frente também nesse cenário dos musicais, que faz um sucesso danado aqui. Eu tive a oportunidade de acompanhar no último fim de semana o Peter Pan completamente lotada, a Cidade das Artes, a sala de espetáculos. Então, isso e quantos empregos, né, que se garante com isso, né, Calainho? Que bom que você menciona isso, Thaís, e é verdade, você tem toda a razão. Essa é uma trajetória até de uma outra companhia minha, que é a Aventura Entretenimento, que a gente realmente decide, né? A Aventura também é responsável pelos teatros, mas esse é um outro braço, a gente decide então dar luz, e é isso, quer dizer, nos anos 50, nos anos 60, você tinha inclusive grandes filmes musicais, cinema musical, né, no Brasil, e claro, as peças de teatro, aquilo ali, tudo acontecendo naquelas décadas, né, como eu disse, 50, 60, Thaís também menciona, mas isso, num certo sentido, estava adormecido. E aí, há mais ou menos 10 anos atrás, a gente resolveu começar a investir nessa direção, né, a Aventura Entretenimento, começar a dar luz a essa direção. E no final do dia, gente, se a gente parar para pensar, um musical, ele é no fundo um grande binômio que guarda talvez dois dos três maiores interesses de nós brasileiros, né? A música, né? Claro, é um musical. Eu que durante tantos anos, na década de 90, fui um executivo de gravadora, tive a chance de viajar pelo mundo aí, por muitos países, e eu posso assegurar a cada um de vocês aqui que me ouve, ou que me ouvem, que não há povo, não há população, não há gente mais apaixonada por música do que nós brasileiros, isso num lado. E na outra ponta, o brasileiro também é muito apaixonado por dramaturgia, né? A própria indústria do cinema, que vive um pouco aí, altos e baixos, etc., mas é uma indústria importante, mas sobretudo as novelas, né? Então, dramaturgia é também um viés de muita paixão de cada um de nós brasileiros. Então, o que é o musical, Thaís? É o somatório da música com dramaturgia. Muito bem, essa trajetória começa há 10 anos atrás, e de fato, a indústria hoje é uma indústria poderosíssima no sentido da geração de empregos, no sentido de luz a conteúdos nacionais e também trazendo conteúdos internacionais. Pasmem com o que eu vou dizer. É provável que vocês não tenham essa informação. O Brasil já é o terceiro maior produtor de teatro musical do mundo. Caramba! Nós perdemos para o mercado americano, claro, eles têm a Broadway, Las Vegas, etc. Enfim, claro, o mercado inglês, né, berço dos musicais, e em terceiro lugar vem o Brasil já como um grande polo de produção de musicais. E que resgatam, né, como nós fizemos Elis, por exemplo, não sei se vocês tiveram a chance de ver, resgatamos a trajetória da Elis, ao mesmo tempo também resgatamos a trajetória do Chacrinha, fizemos um grande espetáculo, foi Sambrá, celebrando os 100 anos de samba. Então é isso, que bom que você faz essa pergunta a respeito dos musicais, porque de fato é um grande orgulho, é um grande prazer, e eles, aliás, têm sido muito importantes, Schneider, para o Rio de Janeiro. O Rio hoje é um grande celeiro de artistas, cenógrafos, figurinistas, etc., de gente ao entorno do teatro musical. Carlainho, a gente fora do ar tava falando, brincando até, dizendo assim, o Brasil não é para amador. E aí você diz assim, o Rio de Janeiro, então... a gente sabe das nossas dificuldades. Aliás, o momento ele é muito difícil por diversos aspectos também, pelo que a gente tem vivido, né? Não só na gestão, como também na crise que o Rio viveu, atraso de pagamentos para servidores, enfim. E hoje o Estado está completamente engessado na questão de investimento. Isso impacta a Petrobras. Foi para baixo, isso leva empregos, as empreiteiras, enfim, tudo que aconteceu e que a gente está cansado de falar. Só que ao mesmo tempo, a gente também percebe, quem mora aqui, vive aqui e ama essa cidade, o potencial que a gente tem. Talvez, em termos de potencial, ou seja, de como você conseguir dar uma virada de chave e com gestão, com união entre empresários, poder público, população, talvez seja uma das cidades no Brasil com maior potencial, que eu digo, né? Até pela questão turística também, que é um grande boom para a economia, de você conseguir virar a chave, renascer das cinzas. O Rio passou por momentos, época de Saturnino Braga quebrando, enfim, não é a primeira vez que a gente passa por uma situação muito difícil, mas eu sempre consigo e gosto de olhar um pouco com esperança
esperança, resiliência para frente. Eu acho que é um pouco do que a gente está tendo que viver e nos segurar nesse momento no nosso Porto Seguro ali para conseguir refazer esse Rio de Janeiro, reerguer ele nessa década que a gente está vivendo, né? Schneider, eu tô assim 100% em linha com o que você acabou de dizer. E no final do dia eu entendo que são duas palavras, vontade e trabalho. Porque as condições do Rio de Janeiro estão postas. Essa cidade, eu falo, me arrepio, ela é para ser um poder, porque ela é um poder, né? Essa cidade, ela tem uma capacidade, inclusive de ressurgimento, mas uma capacidade energética, né? Muito poderosa, né? Uma cidade que cedia o carnaval, que é uma das festas populares mais importantes do tamanho que é o carnaval carioca, uma cidade que tem aquele réveillon, que é aquele poder, uma cidade que é celeiro da arte e da cultura desse país. Com todo o desafio que o Rio de Janeiro está vivendo, seguimos sendo o celeiro da música, seguimos sendo o celeiro do teatro, as grandes produtoras, boa parte estão aqui, e por aí vai. Então, concordando inteiramente contigo, Schneider, mas reforçando o que eu disse, vontade e trabalho. E aí, eu como empresário, entendo que, independente do poder público, a gente tem que fazer a nossa parte, como faz o Grupo Band, por exemplo, enfim, como fazem vocês, jornalistas. A gente tem que empurrar, a gente tem que fazer e a gente tem que fazer com que aconteça, né? Mas tem que ser ativo nisso, né? Porque senão você vive numa posição reativa. Eu não acredito em posições reativas, eu sou um irrequieto por natureza e ao mesmo tempo um otimista também por natureza. Então eu entendo que a virada do Rio de Janeiro, é claro que o poder público é fundamental, é claro que a gente tem que encontrar governantes com gestão séria, focados, etc. Mas, independente disso, nós empresários, nós população do Rio de Janeiro, nós cariocas e fluminenses, nós temos que fazer a nossa parte. Eu insisto sempre que posso nessa tecla. Fazendo a nossa parte e seguindo acreditando no Rio de Janeiro. Nosso querido Roberto Medina, estamos aí já no Rock in Rio agora, em 2019. Ele é um entusiasta, inclusive, dessa ideia, é um grande guerreiro nessa direção. E essa é a direção que eu acredito para todos nós. Eu tenho certeza, Schneider, Thaís, todos os ouvintes aqui da Band News, mais uma vez, eu tenho certeza que essa cidade tem toda a condição de virar o jogo, independente de qualquer coisa. Mas é preciso que a gente assuma esse espírito. Aliás, nosso grande Anselmo Gosta tem feito uma sequência aí enfim, notas na coluna dele sobre cariocas, exatamente pensando assim. Digo ao Rio que fico. Digo ao Rio que fico, eu quero aqui dizer ao Rio, já comentei, repito, dizer ao Rio que fico sim, porque sigo acreditando nessa cidade e tenho certeza que a gente vai virar esse jogo. Não estou aqui de otimista, incorrigível não, mas tenho certeza, como você muito bem colocou, Schneider, a gente tem todas as condições para virar esse jogo e a gente vai virar. Calainho, pra gente encaminhar pro nosso fim aqui da nossa coluna, do nosso Papo Resenhas do Rio, você tem outros compromissos também, alguma coisa em mente pra frente? A gente conversou do que você acabou de fazer, mas fora do ar também você estava me falando que tem alguns projetos pra vir e já te desejo boa sorte também. Muito obrigado, Schneider. É bom, todos aqui acredito que sabem disso, mas enfim, lançamos o nosso Blue Note Rio, né, o emblemático Jazz Club de Nova York, há aproximadamente 2 anos atrás, e agora a gente está fazendo uma mudança, aproveito aqui para dividir isso com os ouvintes da Band News, de todos vocês aqui no estúdio, claro, uma mudança, ainda não posso, Schneider, dizer qual é o local. Adiantar o local. Não posso dizer ainda qual é o local, mas agora em outubro, na metade de outubro, a gente vai relançar o nosso Blue Note num outro local, tá? Um local que é bárbaro, ainda não posso contar, emblemático, enfim, assim que eu puder, vou te ligar, Schneider, posso dar um pulinho aí na Band News para contar? Boa. E eu venho com o maior prazer. E lá onde estamos no Lagum, que aliás fomos muito bem recebidos, e o lugar inclusive é bárbaro, lá no Lagum a gente vai manter a operação para eventos corporativos, né? Faremos alguns eventos corporativos. Shows. E shows maiores, né? Shows que demandem. O próprio de Nova York, ele é super assim, mais ou menos um terço, comitê e tal, né? Ele tem mais ou menos um terço do tamanho do Blue Note aqui do Rio de Janeiro. Então, a gente mantém lá no Lagum, mas vamos para o endereço novo lá mais ou menos a partir da metade de outubro. Luiz Calainho, empresário carioca, como disse ele, e entusiasta dessa nossa cidade, desse nosso estado, conversou com a gente, trouxe um pouco da visão dele, do que ele tem feito, mas também a visão dele um pouco do que a gente está passando aqui nesse momento de Rio, e é o que ele falou para eu também finalizar, já compartilhamos nesse sentido aí das ideias, não é
tapar os olhos para a realidade. Não é ficar, né, como Poliana, dizendo, ai que lindo, maravilhoso, o Rio é sensacional. Quem escuta a programação da rádio vê o quanto que a gente bate, critica, expõe nossas vísceras. A realidade também não deixa, né? Não tem como, né? Às vezes a gente fica, inclusive, aqui equilibrando as coisas, porque se deixar o noticiário negativo, a pancada, a fiscalização, a cobrança, toma o programa inteiro. Então, quem ouve a Band News sabe que a gente não fica aqui de, ai que lindo, somos verdade. lindos, maravilhosos, uhul, Rio de Janeiro. A gente bate. Outro dia até vi um ouvinte escrevendo pra cá dizendo, poxa, a gente ainda pode chamar nossa cidade de maravilhosa? Será? Por favor, E eu né? digo pra ele o seguinte, se a gente parar de chamar, se a gente assumir esse discurso, aí é que a gente não retoma mais. Pronto. A gente não pode abandonar. Aí é que não pode. E cobrar das autoridades, fazer a nossa parte, né? E se juntar, se unir pra gente tentar tentar mudar esse momento. Sem dúvida alguma, não é abandonando as nossas identidades, abandonando a nossa história, né, é que a gente vai conseguir fazer com que o Rio de Janeiro volte a ser uma cidade maravilhosa. Então eu queria agradecer muito ao Calaim pelas palavras, enfim, sempre de muita esperança também e de entusiasmo aqui na Band News FM, e mais uma vez nos atender e conversar conosco aqui na rádio. Obrigado, Calaim, um abraço pra você, meu irmão. Obrigado a você, Schneider, Thaís, todos os ouvintes aqui da Band News. Sempre um prazer e um privilégio estar com vocês aqui nessas belíssimas manhãs. Grande beijo. Beijo, 10h32, vamos tocar um barco, a gente já volta. Mesmo